da Suécia. E, pelo segundo ano consecutivo, a nossa cerimônia de premiação não pôde ser realizada na forma como gostaria, a forma presencial, um encontro entre pessoas, especialmente entre jornalistas. A pandemia do Covid continua exigindo isolamento. No Brasil, já são mais de 616.691 vítimas. A eles e às suas famílias, a nossa solidariedade, o nosso luto, estampado neste fundo preto, que caracteriza o nosso painel. Queremos registrar ainda que, sem relação com o Covid, que o movimento de justiça e direitos humanos sofreu 3 graves perdas este ano. Luiz Francisco Correia Barbosa, Barbosinha, Cid Silva Soares e Walter Ram. Nossos sentimentos aos familiares. Logo vamos colocar as fotos do Barbosinha, do Cid e do Walter na galeria dos militantes do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Na pandemia, o isolamento acaba não valendo para os jornalistas na sua atividade. O jornalista se expõe ao risco de contágio para estar onde os fatos exigem a presença importante da imprensa. Vimos isso no julgamento dos 209 trabalhos escritos vindos do Brasil, do Uruguai e da Argentina. Assim, damos as boas-vindas a todos que estão compartilhando desta cerimônia virtual de premiação do 38º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo. No dia 10 de dezembro de 1948, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Naquele 10 de dezembro, faziam 3 anos após a libertação do campo de extermínio nazista de Auschwitz. Nossa premiação reforça esse simbolismo no 10 de dezembro. Esta memória para que nunca mais aconteça, pois, lamentavelmente, os casos da apologia ao nazismo no Brasil tiveram um crescimento que se assentou entre 2018 e 2020. Os registros da Polícia Federal apontam o salto de 20 para mais de 100 casos ao ano. Nós não podemos tolerar ante alguma apologia ao nazismo e temos que denunciar. Apologia ao nazismo é crime. Senhoras e senhores, passamos a formação da nossa mesa, que é solene, mas é virtual. E chamamos os representantes das instituições parceiras do nosso Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo. Temos a honra de convidar para que se junte a nós e manifeste, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, o seu presidente, Dr. Ricardo Breyer. Boa noite a todos que estão nos acompanhando virtualmente na 38ª Premiação de Direitos Humanos de Jornalismo 2021. Quero saudar a mesa virtual na pessoa do presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krishner, saudar o coordenador da Comissão de Direitos Humanos, Sobral Pinto, da OBRS, Roque Regzigel, igualmente saudar o nosso co-coordenador da Comissão de Direitos Humanos, Sobral Pinto, da OBRS, Rodrigo Pugina. Saudar todos aqueles homenageados que aqui estão a receber o prêmio, saudar a todos os integrantes que compõem também esta relação importante da imprensa nacional e gaúcha com os direitos humanos. 38ª edição. Se nós realizarmos um acervo histórico de quantas reportagens jornalísticas passaram por aqui, e eu tive uma honra desses 38 anos de prêmio, melhor dizendo, 15 deles eu tenho acompanhado, praticamente há quase desde o movimento 2007. E uma alegria muito grande poder participar, porque aprendi ao longo desses anos, com as reportagens, não só questões de violação de direitos humanos, que são sérias nesse país,
e que atinge a todos nós indistintamente, mas, acima de tudo, os mais fragilizados, em que a Constituição, muito embora tenha dado de 88 a equiparação de direito fundamental, estamos longe de alcançar ainda a efetividade, seja no sistema penitenciário, seja na saúde, seja principalmente na formação do ser humano, que é a educação. A pandemia ceifou a educação das escolas públicas no país, que não tiveram a mesma oportunidade que as escolas privadas, no sentido de manter a educação viva, onde todos nós estávamos segregados em virtude da pandemia. Há lugares no Brasil e no Rio Grande do Sul que ainda as aulas não retornaram, e principalmente as que retornaram precariamente, e onde comunidades somaram esforços para entregar um aparelho de computador para que as crianças pudessem acompanhar, em periferias do Brasil, com mais de 30 crianças em pé, assistindo a uma aula num computador. Jair Christ é o espírito agregador, é o espírito comprometido com direitos humanos, viveu ao longo da sua vida e da sua história momentos difíceis da quadra nacional e, através dos grandes amigos nossos que somaram esforços com ele, conseguiram reunir neste prêmio o que de melhor nós temos no jornalismo brasileiro e internacional, com o tempo que foi amadurecendo o prêmio, dessas questões de violação de direitos humanos, mas também as coisas boas de direitos humanos. E isso faz parte dele. E acho que essa homenagem que Jair Christ faz, Roque e Pugina, esse prêmio dedicado também ao nosso querido Barbosinha, que sempre esteve conosco nas edições presenciais na OAB, e não sentava na mesa, estava lá atrás de um pilar, assistindo à premiação, assistindo às histórias e aplaudindo. Esse era o Barbosa. Compreendidos, muito pouco compreendido por muitos, mas os seus verdadeiros amigos entendiam muito bem a sua essência e seu espírito inquieto, por justiça. Jair Christ, eu fico muito agradecido de tu levares adiante este prêmio. E que brevemente nós vamos chegar nos 40 anos. Eu vou te lançar um desafio, Jair. A OAB do Rio Grande do Sul pode ser parceira de ti, quando chegar aos 40 anos do Prêmio de Direitos Humanos e Jornalismo, nós fazemos um livro e que a gente possa contar ali, nesses 40 anos, as principais histórias que mexeram com as nossas emoções, que mexeram com as nossas indignações, num país dito democrático e que a Constituição determina o respeito aos direitos fundamentais. Quem sabe esse livro ficará na história, na forma digital, na forma física, para ver todo esse trabalho de agregação através do jornalismo, que ainda é o meio que leva a informação a todos nós. Agradeço imensamente a oportunidade de estar abrindo o 38º Prêmio de Direitos Humanos na qualidade de presidente da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto, da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul. Desejar que vocês tenham mais uma noite de emoção, de alegria e também de indignação, quando ainda no século XXI, pós-pandemia ou encaminhando-se para o pós-pandemia, as reportagens noticiam violações severas de direitos humanos. Enquanto nós tivermos homens como Jair Christ, nós teremos vivo na memória o reconhecimento daqueles que trabalham para justamente levar as informações desses direitos humanos, violados ou não, à sociedade. Fica a dica, Jair. Vai pensando já para esse grande livro das reportagens com foto. Hoje, no mundo digital, podemos até criar a questão digital com vídeos interessantes e fazer essa divulgação para o mundo, desse trabalho teu maravilhoso, que é reconhecido pela imprensa. Muito obrigado, Rodrigo Pugina, Roque Reguzigo e a todos os membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB.
pelo trabalho que vocês têm desenvolvido ao longo desse tempo de pandemia e, acima de tudo, do comprometimento institucional que vocês têm nessa que é uma das comissões mais importantes históricas da OAB do Rio Grande do Sul e a Comissão de Direitos Humanos Nacional da OAB, também por todo o trabalho prestado à sociedade civil. Uma noite de festa, todos de parabéns, e eu deixo aqui o meu agradecimento profundo a todos os senhores e a minha admiração incondicional a Jair Christian, presidente do nosso movimento de Justiça e Direitos Humanos. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, presidente. Muitíssimo obrigado. Suas palavras generosas e este desafio de publicarmos um livro que conte a história de todos estes anos de Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo. É um desafio, mas que nós acolhemos com muita alegria. Essa parceria, presidente Breyer, que temos feito com a Ordem, mas especialmente com a sua pessoa, não é? Tem sido para nós sempre motivo de muito orgulho e de grandes avanços nessa luta. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, presidente. Forte abraço. Obrigado, agora, Jair. Chamamos para a manifestação o presidente da ARFOC, o senhor Rodrigo Zibel. Olá, sou o Rodrigo Zebel, presidente da ARFOC, Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul. Estamos muito felizes em poder fazer parte, mais uma vez, do Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo. Nessa 38ª edição, uma edição especial que vem de um ano muito conturbado, com problemas sérios com essa pandemia, onde a nossa categoria sofreu bastante, mas hoje é uma noite de comemorarmos e apresentarmos os grandes campeões. Então, quero deixar aqui o meu grande abraço e o nosso parabéns e que continuem lutando e trabalhando. Que queremos sim uma imprensa livre que possa trabalhar sem ter medo de trabalhar. Obrigado e parabéns a todos os vencedores. Agora solicitamos que integre a nossa mesa virtual e faça sua manifestação o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, o doutor Pedro Zanetti Alfonsin. Bom, sou Pedro Alfonsin, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Tenho a honra de representar essa entidade de 75 anos nesse já tradicional Prêmio de Direitos Humanos dos nossos jornalistas gaúchos. Estamos esse ano tratando desse tema tão importante que é a convergência entre os direitos humanos e a pandemia. Ora, senhores, a Caixa de Assistência esteve ao lado da advocacia e, consequentemente, da cidadania nesse momento em que passamos por uma tragédia social e econômica também, além dos problemas sanitários de saúde com a nossa população. A Caixa de Assistência criou auxílio solidário, auxílio oncológico e tantos outros auxílios voltados àqueles advogados mais carentes. Os profissionais liberais e seus familiares também sofreram muito nessa pandemia. Para nós é uma honra tremenda poder contribuir com o jornalismo, que também é um pilar da nossa democracia, assim como a advocacia. Continuemos juntos e unidos. E parabéns a todos os premiados. Muito obrigado. Obrigado, presidente Pedro Alfonsin. E desde Montevidéu, nós convidamos ao nosso querido companheiro Gerardo Iglesias que se integre à nossa mesa virtual. Gerardo Iglesias é o secretário-geral da Regional Latino-Americana da União Internacional dos Trabalhadores na Alimentação. Gerardo, a palavra é tua. 38º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, Pandemia Econômica, Social e Ambiental. Quando começou a pandemia do Covid-19, muitas pessoas
consideraram que era uma grande oportunidade para um mundo melhor, ambientalmente sustentável, um mundo mais solidário, um mundo onde seriam respeitados e promovidos os direitos humanos, um mundo onde a violência contra as mulheres iba a ser coisa do passado, onde a distribuição da riqueza seria diferente, mais equitativa. Nada disso ocorreu. Estamos em um mundo onde a violência cresceu, a fome cresceu, a precariedade laboral cresceu, a vulnerabilidade da maioria de nossos povos está no limite, e onde os promotores e defensores de direitos humanos estão com risco de vida. Este é um mundo. Este é um mundo que nós temos que mudar. Este é um mundo onde não tem outro jeito que continuar a luta, profundizar a luta para ter um mundo diferente, com mais democracia e com um jornalismo comprometido política e eticamente. Nós parabenizamos o 38 Prêmio de Direitos Humanos e parabenizamos também a todos os jornalistas, homens e mulheres do Brasil e do exterior, que encaminharam seu trabalho à direção da premiação. Um grande abraço. Iglesias, agora com muita satisfação nós passamos a palavra ao nosso querido companheiro Dr. Rodrigo Pugina, coordenador da Comissão Sobral Pinto de Direitos Humanos da nossa seccional da OAB. Com a palavra, nosso companheiro Pugina. Boa noite. É sempre uma satisfação participar dessa tão importante premiação ao jornalismo e aos direitos humanos. Acho que, indo ao encontro da provocação do nosso grande presidente Ricardo Breyer, acho que ainda deveria se pensar na mudança do nome, né? Eu acho que deveria ser Prêmio Jair Krischke Direitos Humanos de Jornalismo, porque essa pessoa, o Jair sabe o quanto eu tenho uma admiração por ele, o quanto eu sou fã da trajetória, da história dele, e tudo isso se deve, Jair, à tua iniciativa, junto, eu sei, com vários colegas e membros do movimento, mas te cumprimentar muito, muito especialmente por tudo que tu faz pelos direitos humanos do nosso país e do mundo, na verdade, diante de tantas ações que tu se envolve na América Latina, na Europa e mundo afora. Então, eu te agradeço muito mais do que qualquer outra coisa, Jair. Ao nosso grande presidente Ricardo Breyer, eu acho que a gente precisava até pensar, Roque, alguma campanha em favor dos direitos humanos do presidente Breyer, porque ele não tem mais vida própria há muito tempo, se dedica demais para a advocacia, esses 3 anos de gestão, aliado aos outros 3 anos, mas especialmente nesses últimos anos, pela dificuldade causada em razão da pandemia, né? Um dos temas do nosso prêmio desse ano, na categoria especial. As pessoas não sabem realmente o que o presidente Breyer se dedica, e eu vou passar por fofoqueiro ainda, porque eu sempre acabo contando histórias de bastidores, mas recentemente teve uma eleição, apesar das grandes dificuldades da pandemia, se alcançou 2/3 dos votos, muito a gestão do presidente Breyer e toda a diretoria, e alguns achavam que o presidente Breyer estaria comemorando na noite da vitória, mas não, estava preparando uma importante palestra que teria na Assembleia Legislativa no dia seguinte. Então, realmente, as pessoas não têm ideia da dedicação, presidente, que o senhor tem para a advocacia, para a cidadania, por o estado do Rio Grande do Sul. Então, é um privilégio poder conviver esses anos todos com o senhor, né? Poder acompanhar essa trajetória. Obrigado. Querido... Muito obrigado, Rodrigo. A vocês também pelo trabalho conjunto. Ao meu querido mestre e irmão Roque Requesiegel também. Coincidentemente, Roque, eu fui dar uma olhada no WhatsApp.
O presidente Breyer, que já coordenou e agora preside a nossa comissão, sabe a quantidade de demandas que a gente tem. E, coincidentemente, Roque, eu vi que eu e tu estamos juntos em 38 grupos de WhatsApp. Ou seja, referente a tudo que é demanda e, coincidentemente, no 38º Prêmio de Direitos Humanos. Então, assim, a minha admiração, a gente todo dia se fala, troca mensagens, está em constante atividade, e meu agradecimento também, e sabes, né, já te disse várias vezes o quanto eu te admiro e o quanto sou teu fã também, Roque, o quanto eu aprendo contigo. Mas era isso, devolvo a palavra, então, ao nosso mestre Jair Cristo. Obrigado, Pugina. Muito obrigado por tuas generosas palavras. Sei que parte do fundo do teu coração. Concordo e assino embaixo plenamente da manifestação ao nosso presidente Breyer. Ele não só é um excelente advogado, ele não só foi um extraordinário presidente da ordem. Breyer é uma excelente pessoa humana. Tem sido um grande parceiro e será por muitos mais anos. De novo, muito obrigado, presidente Breyer. Mas vamos dar início à premiação de 2021. O Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo foi instituído em 1984 para estimular o trabalho dos profissionais de jornalismo na denúncia de violações, pela observância e a defesa dos direitos humanos. Nesta edição foram escritos 209 trabalhos do Brasil, Uruguai e Argentina. Um recorde para a comissão julgadora, que avalia através de critérios como qualidade do texto ou da imagem, investigação original dos fatos, a profundidade no tratamento da informação, a abordagem de temas socialmente relevantes e os valores éticos profissionais. Como premiação, são conferidas em cada categoria troféu ao primeiro lugar e diplomas ao segundo, terceiro e ainda menção honrosa. Não há premiação em dinheiro. Então, passamos a nominar os vencedores nas categorias especial, grande reportagem, reportagem, fotografia, rádio, televisão, jornalismo online, crônica, documentário e acadêmicos. Começamos pela categoria Prêmio Especial, que recepcionou trabalhos sobre o tema pandemia social, econômica e ambiental. O primeiro lugar foi conferido a Wagner William Kuneller, com o trabalho Operação Secreta, Etiópia, Maranhão. A Guerra dos Respiradores no ano da pandemia. Esta é a capa do livro. Esse livro foi publicado em 2021, onde Wagner William relata o desenrolar da guerra no mundo e no Brasil por equipamentos de proteção individual e por respiradores hospitalares, essenciais para o tratamento de pacientes com Covid-19. Quem nos faz o relato sobre esse trabalho, que arrematou o primeiro lugar no prêmio especial, é o Dr. Roque Ziegel, que integra a nossa comissão julgadora. Era o momento mais crítico e insano da pandemia. Enquanto o SUS sofria por falta de coordenação federal com estados e municípios, nações poderosas como Estados Unidos e Alemanha pirateavam as cargas de respiradores destinadas a países mais fracos como o Brasil. Os grandes pressionavam os fabricantes chineses, oferecendo o dobro do preço e desviavam os equipamentos. Então, o Maranhão montou uma operação secreta e inusitada para comprar e conseguir fazer chegar os respiradores diretamente da China até São Luís. O livro conta que, para despistar os países poderosos, foi criada uma rota surpreendente com as linhas aéreas da Etiópia. A rota fazia o avião com os respiradores não passar por países europeus.
2 pousos de reabastecimento de cargueiro foram feitos na Etiópia e em Togo, na África. Lá não atraíam a atenção de ninguém. O avião chegou finalmente ao Brasil, mas a emoção não terminou no aeroporto de Guarulhos. A Polícia Federal brasileira agiu para dificultar a chegada dos equipamentos ao Maranhão. A autoridade brasileira decretou o confisco, o perdimento dos respiradores. Muito embora não houvesse nenhum centavo de tributos ou impostos a recolher. Autoridades estaduais foram processadas e até a ABIN foi usada em ameaça num país com a saúde entregue aos militares. Finalmente, em 2 viagens, os respiradores chegaram ao Maranhão. O relato fantástico de Wagner William alcança até mesmo o título especial do 38º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo, Pandemia Social, Econômica e Ambiental. O trabalho acrescenta ao nosso título o aspecto da pandemia política, que também assolou o nosso país. Vamos ouvir o ganhador do primeiro lugar na categoria especial. Boa noite. Queria agradecer muito à OAB do Rio Grande do Sul, à ARFOC do Rio Grande do Sul, à Regional da UITA e ao Movimento de Justiça e Direitos Humanos por terem escolhido o livro A Operação Secreta Etiópia e Maranhão como grande vencedor da categoria especial Pandemia Econômica, Social e Ambiental. Esse prêmio tem esse nome tão pesado, tão importante e tão necessário para os dias de hoje. Este livro mostra uma sequência quase inacreditável de fatos, de como o governo federal, responsável por mais de 600 mil mortes durante a pandemia, agiu para sabotar a ação de um governo estadual que queria salvar a vida de seus cidadãos durante a primeira onda da Covid-19. Era o começo de uma história que se revelou cruel, que a CPI da pandemia acabou confirmando ser uma tragédia pensada e orquestrada. Minha grande satisfação em receber esse prêmio é pelo alcance, pela repercussão e pela certeza de sua importância. Essa história nunca mais poderá ser esquecida. Muito obrigado a todos. Parabéns, Wagner William. Bem, passamos a nominar os demais trabalhos vencedores na categoria especial do Prêmio de Direitos Humanos, pedindo ao companheiro Dr. Roque Exigel para que faça o anúncio dos vencedores. O segundo lugar da categoria especial vai para Vanessa Ramos da Silva, Daniel Giovanaz e Renan Xavier, do site de notícias Brasil de Fato. O título da reportagem é Morte, Sequelas e Trabalho Exaustivo. O rastro da Covid nos grandes frigoríficos. O trabalho denuncia que 25% dos funcionários dos grandes frigoríficos foram contaminados pela Covid, que médicos não permitiam o afastamento dos contaminados. No Brasil, cunhou-se a frase: a carne mais barata do frigorífico é a carne do trabalhador. O terceiro lugar da categoria especial ficou com o jornalista Milton José Blay, pela publicação do livro O Vírus e a Farsa Populista, pela editora Contexto. Já Tatiana Sager e Gabriel Sager Rodrigues levaram a menção honrosa da categoria especial com a matéria Poéticas Aristotélicas, do lixo ao sustento, publicada pelo site Linha de Produção. E passamos agora à premiação da nobre categoria reportagem. O primeiro lugar da categoria reportagem tem o título Refugiados encurralados no inferno da Bósnia. Foi publicado pelo projeto Colabora do Rio de Janeiro.
A autoria é de Janaína César da Silva. O companheiro Dr. Roque Aquino nos fala sobre a reportagem. Janaína César, brasileira que vive na Itália, se integrou a uma comitiva de 9 veículos que carregavam 4 toneladas de remédios e gêneros de primeira necessidade destinados aos que fugiam da violência da região. Visitou campos de refugiados, Balcãs, encontrou famílias que percorreram 5.000 quilômetros em busca de nova vida na Europa. Denunciou que a Europa aponta o dedo contra as autoridades da Bósnia, mas esconde que sua legislação criminaliza quem presta assistência aos refugiados. Janaína nos mostra que o direito à proteção humanitária não é minimamente levado em consideração, nem mesmo em tempos de pandemia. Desde Veneza, aonde reside Janaína, ela nos manda a sua mensagem. Olá, eu me chamo Janaína César e moro na Itália. No começo deste ano, eu estive na Bósnia, cobrindo para o Colabora a crise dos imigrantes que encaram a rota balcânica para chegar aqui na Europa. Essa gente está viajando há meses ou há anos em busca de um lugar de paz para viver. A maioria delas provém de países destruídos pela guerra, como a Síria e o Afeganistão. E elas têm sim direito à proteção humanitária, direito ao refúgio. Mas elas têm os seus direitos humanos sistematicamente violados. A Europa continua virando o rosto para o outro lado. Receber o prêmio de melhor reportagem por este trabalho significa muito para mim. Aquelas pessoas, elas têm nome, origem, identidade e carregam tanta dignidade. Eu só tenho a agradecer elas por terem me dado um pouco da história delas para poder contar para vocês. Eu agradeço aos jurados, ao Movimento de Justiça e Direitos Humanos, ao OAB do Rio Grande do Sul, à Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul, à Regional da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação pelo prêmio. Grazie di cuore e arrivederci. Arrivederci. O segundo lugar da categoria reportagem ficou com André Borges, da sucursal de Brasília do jornal O Estado de São Paulo. O título da matéria premiada é Petróleo em Fernando de Noronha e o Atol das Rocas. A publicação fez a Petrobras recuar do leilão para exploração de um campo de petróleo que certamente destruiria o santuário natural de Fernando de Noronha. A sucursal de Brasília, do Estadão, também ficou com o terceiro lugar da categoria reportagem. Os premiados são Idiana Silveira Tomazelli e Gabriela Biló, com a matéria Qual é o critério deste auxílio? Foragidos da justiça recebem benefício a vulneráveis durante a pandemia de Covid-19. Recebem menção honrosa os jornalistas Vitor Rosa, de 0 Hora, de Porto Alegre, com a matéria O Fim da Infância. Fabrício Falkowski de Souza, do Correio do Povo, de Porto Alegre, com a matéria de futebol Por que não há gays? Ana Paula da Silva Lisboa, Thalita de Souza e Ana Lídia Araújo, do Correio Brasiliense, de Brasília, com a série Histórias de Consciência, Empresas Desperdiçam Talentos Negros. Nossa premiação chega agora à categoria online. O primeiro lugar vai para Naira Hofmeister,
do site Intercept do Rio de Janeiro, com o trabalho quase escravo. A matéria de Naira nos conta a atuação no Brasil da maior fabricante mundial de cigarros, a China Tabaco. Os fumicultores sempre trabalham sob condições críticas, altamente nocivas à saúde humana. Por isso, a Organização Mundial de Saúde criou uma convenção que, entre outras disposições, manda que as empresas busquem novas fontes de trabalho para os fumicultores. A China Tabaco não cumpre. No Brasil, desde 2002, os chineses são patrões invisíveis. Para piorar, a Lei Ana Amélia dispõe que a relação de integração da produção do fumo não representa a prestação de serviço e tampouco de emprego. Vamos ouvir a Naira Hofmeister. Oi, pessoal, boa noite. Eu estou bem distante aí de Porto Alegre. Estou aqui no Pará e ao fundo é o Rio Tapajós, onde eu estou fazendo uma reportagem. E quero agradecer demais, eu quero dizer que eu estou imensamente feliz por ter recebido esse prêmio. Essa reportagem é uma reportagem muito especial para mim, porque envolveu a colaboração de colegas de várias partes do mundo através da OCCRP, que é uma organização de jornalismo investigativo, né, Organized Crime and Corruption Reporting Project, e o Intercept aqui no Brasil. Quero agradecer muito ao meu colega Luiz Toledo, que me ajudou na apuração dessa matéria, aos editores, a Daniela Chu, que fez o vídeo, que acompanha também essa reportagem. E, enfim, dizer da minha alegria por poder, enfim, ter esse primeiro lugar. Não tenho nem palavras para dizer, porque esse prêmio é um prêmio que eu admiro demais. Os profissionais que já receberam esse prêmio são pessoas que eu me inspiro diariamente. E as pessoas que promovem esse prêmio também são uma grande inspiração para mim, sobretudo Jair Krischke, que é essa figura ímpar que a gente tem, a honra, o prazer de contar, né, com a presença na nossa, enfim, poder compartilhar a existência, né, com essa figura. Também quero agradecer à OAB do Rio Grande do Sul, à Arfoc, à UITA, muito obrigada aos jurados que também se debruçaram sobre esse material e a todos os colegas jornalistas, os que inscreveram as suas matérias nesse prêmio, os premiados, os que não escreveram, mas sabem do nosso compromisso com os direitos humanos. Eu quero dizer que eu sou muito orgulhosa por ser jornalista em 2021 no Brasil e cobrir direitos humanos, e todos vocês, eu acho que também me inspiram a seguir adiante. Um grande beijo para todos vocês aqui do Pará. Tchau, tchau. Um beijo daqui do Rio Grande do Sul para você, Naira Hofmeister. Temos 2 trabalhos empatados em segundo lugar na categoria online. Mirelle Pinheiro, do site Metrópolis, com o trabalho A Rota do Tráfico Humano na Fronteira da Amazônia. E Amanda Rossi, que produziu para o UOL São Paulo, Da Tortura à Loucura, ditadura internou 24 presos políticos em manicômios. A matéria identifica pelo menos 24 casos de opositores que a ditadura torturou até a loucura, ou que eram escondidos em manicômios onde o sofrimento continuava. O terceiro lugar é de Thaís Saipt, Bernardo Baron, Maria Vitória Ramos e Renata Buono, do site Fiquem Sabendo, e revista Piauí, que nos revela as pensões e os bilhões da família militar. O governo paga para 529 mil parentes de servidores civis e militares falecidos o total de 36,6 bilhões. Isso é mais do que recebem todos os 14 milhões inscritos no Bolsa Família. Vamos às menções honrosas da categoria online. Para Fernanda Wenzel,
Pedro Papini e Naira Hofmeister, com a matéria para o Info Amazônia, guiados por mapa do ouro, garimpeiros cercam os últimos Piripicura. Para Mauri Koenig, com o trabalho para o The Intercept Brasil, Os Filhos Esquecidos de Itaipu. A prostituição controlada pela ditadura para construir Itaipu deixou legião de crianças sem pais. Para Paulo Vitor do Nascimento, que escreveu para o The Intercept Brasil o trabalho O Amigo Americano, Medo do Comunismo, fez Estados Unidos criarem clã político no Rio Grande do Norte durante a Guerra Fria. Para Andréa Dipp, Bruno Fonseca, Mariama Correia, Raul Olmos, Lupe Munhoz, Glória Ziegler, Desirê Yepes e Juliana Quintana, com a matéria Nega-te a ti mesmo, publicada pela Agência Pública de São Paulo. E ainda a menção honrosa para Marcos Gonzalez César e Júlio Bocalate, da Agência de Notícias Telam, de Buenos Aires, com o trabalho Campeonato Mundial de Hóquei sobre Césped Argentina 78. É sobre os militares argentinos que usavam o esporte para desviar a atenção dos crimes lesa humanidade que a ditadura argentina cometeu. A premiação agora é para a categoria documentário. O primeiro lugar vai para uma inscrição que enobrece ainda mais a 38ª edição do nosso prêmio. Vai para Silvio Tendler, com o documentário A Bolsa ou a Vida, produzido pela Caliban Cinematográfica do Rio de Janeiro. Silvio faz uma cuidadosa e elaborada abordagem da questão da terra, da riqueza e da pobreza, do estado máximo para os ricos e mínimo para os pobres. Com 33 entrevistas de personalidades nacionais e internacionais, e com o povo, Silvio questiona o Estado, o valor da vida nas cidades e no campo, diminuindo para que prepondere o poder do mercado financeiro. No documentário, Dom Mauro Morelli diz amargamente: nós estamos nos tornando seres indesejáveis. O seio da Mãe Terra se transformou nas entranhas geradoras da morte. É com satisfação que vamos ouvir Silvio Tendler. Olá a todos e todas. Eu venho agradecer essa premiação do filme A Bolsa ou a Vida, no quadro do 38º Prêmio de Movimento de Justiça e Direitos Humanos, que acaba de ser realizado. Tenho muito orgulho desse prêmio. Nessa época de terraplanismo e de falta de sensibilidade de um governo necrófilo, que exista esse prêmio e que a Caliban Produções Cinematográficas e a equipe que realizou esse filme sejam premiados. Todos os artistas, todos os personagens, todos os envolvidos estão emocionados junto comigo por esse prêmio. E eu vi a relação dos filmes premiados, vi que estamos muito bem acompanhados. Queremos, sim, assistir a todos os filmes e ajudar a difundi-los. Nesse momento, é fundamental que eles circulem o máximo possível nesse país. Venho agradecer, repito a importância desse prêmio e me coloco à disposição de vocês para todas as ações necessárias para a defesa dos direitos humanos. Muito obrigado a todos e todas.
Nós também agradecemos ao Silvio Tendler pela sua grande produção cinematográfica. O segundo lugar, em documentário, vai para Darla Almeida, Lucas Miranda e equipe. Esta equipe da UBUC, editora, realizou o documentário Silvio Santos, Sequestros, Mortes e Mistérios. Relata como o sequestrador da filha de Silvio Santos se entregou para o governador de São Paulo e acabou morrendo quando estava sob a guarda do Estado na prisão. O terceiro lugar, em documentário, vai para a equipe da CNN Brasil, que produziu o trabalho Transamazônica, 50 anos. Os premiados são Lígia Scalise, Igor Dalboni e equipe. Temos ainda a menção honrosa para Tatiana Sager, Renato Dornelles e equipe, pelo documentário Filhos do Cárcere, da Panda Filmes. O 38º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo chega ao Prêmio Paulo Dias de Fotografia. Quem nos apresenta é Lidiane Blanco. O 38º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo chega ao Troféu Paulo Dias de Fotografia. Nessa edição, vamos homenagear um fotógrafo e um ser humano muito especial que chegou aos 90 anos de idade no último dia 14 de novembro, Aurélio González. Nascido no deserto de Sarauí, no norte do Marrocos, na época sob domínio da Espanha, chegou ao Uruguai como clandestino em um transatlântico em 1950. El Galego, também chamado de El Tigre Aurélio, decidiu ser fotógrafo. Foi ele quem fez a foto histórica da chegada do presidente João Goulart ao exílio em Montevidéu, derrubado pelo golpe militar no Brasil em 1964. A América do Sul, na segunda metade do século XX, sofreu uma sucessão de golpes militares. A democracia foi derrubada com violência no Paraguai, Brasil, Bolívia, Peru, Argentina e Uruguai. Em todos esses golpes, praticamente não houve resistência. Apenas no Uruguai foi diferente. A cidadania deflagrou uma greve geral que parou o país frente aos militares que chegavam com o terrorismo de Estado em 1973. Circulando profissionalmente nas ruas tomadas pelas tropas militares, o fotógrafo documentava os fatos com a sua câmera fotográfica e também cumpria a tarefa de fazer circular informações da resistência entre os piquetes de greve que se formavam em vários pontos da capital. El Tigre Aurélio trabalhava no jornal diário El Popular, ligado ao Partido Comunista, pois os golpistas militares entraram com um tanque na redação do jornal para não deixar dúvida da violência que se abatia sobre o povo uruguaio em 9 de julho. Foram presos 135 jornalistas, o Congresso Nacional foi fechado, as garantias individuais foram cassadas e começaram as perseguições, torturas, mortes e desaparecimentos. El Tigre havia pressentido o ambiente de intolerância que crescia e tomou providências. Escondeu o precioso acervo fotográfico do jornal El Popular em uma parede do edifício. Como milhares de uruguaios, nosso homenageado teve que sair para o exílio. Vestido como um pintor de parede, se lançou para dentro da Embaixada do México, levando fotos que denunciavam a violência do golpe militar. Retornou ao Uruguai na abertura democrática, decidido a resgatar o acervo oculto do El Popular. Em 2006, depois de 33 anos, ele conseguiu trazer de volta para a luz mais de 47 mil imagens de pura história. O material escondido não estava mais no lugar original e a forma do resgate foi espetacular. Obrigado, Lidiane. Obrigado. O relato é muito fiel à história do nosso querido amigo e companheiro Aurélio González, a quem nós chamamos muito carinhosamente de El Tigre. Essas fotografias, o acervo fotográfico do jornal El Popular desapareceu. Até um belo dia que Aurélio, na prefeitura de Montevidéu,
decidiu abordar o prefeito e pedir a ele que também se juntasse a um esforço para resgatar esse arquivo fotográfico pela riqueza. Sabe, é um arquivo fotográfico de um jornal que vai registrando a história diariamente. Não é? E esse acervo de fotos espetacular, inclusive de brasileiros. A chegada do presidente João Goulart ao exílio. Enfim, fotos historicamente valorosas. E lá na prefeitura de Montevidéu, ele aborda o prefeito, pede ao prefeito que se junte. O prefeito diz, olha, eu estou entrando em férias agora, e vou passar uma semana de férias, mas no meu regresso, por favor, agende uma audiência que eu quero te ouvir e vou ajudar, me disponho a ajudar. 2 jovens escutaram a conversa. E aí eles abordaram Aurélio e contaram a Aurélio, olha, a gente naquele prédio, naquele edifício onde funcionou o jornal, a gente brincava de bandido, não, de polícia e comunista. E tinha lá uns negativos de fotografia que a gente brincava. O Aurélio se interessou, mas como é que é? Esse prédio ele tinha sofrido uma reforma e todo o sistema da água pluvial tinha sido desativado e instalado um novo. Aí, à noite, já funcionava uma garagem, um estacionamento ali. À noite, numa excursão que nós chamávamos de Operação Pelo Blanco, Operação Cabeça Branca, só aqueles que tinham a cabeça branca podiam participar. Não é? Se for para esse local de escoamento da água pluvial desse prédio, com varas, esses canos de plástico, as varas imensas, na ponta da vara colocado ímãs, 2 ímãs poderosos, que introduzidos acabavam grudando latas onde estavam os rolos com os negativos. E esta noite foram 46 rolos, 46 caixas desses filmes. Na noite seguinte, já estavam na 18ª caixa, quando o senhor proprietário do estacionamento, pai de um dos meninos, muito chegado aos militares, chega e surpreende, e não quer mais que mexam, e esse acervo, que é uma quantidade fantástica de fotografias, foi levada para a prefeitura de Montevidéu para ser digitalizada. Este é um processo que está muito demorado, não é, que até agora não se concluiu, mas é uma história linda que tem como protagonista El Tigre, Aurélio González. Essa personalidade é homenageada pelo 38º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo e por sua longa atuação registrando a história de um povo, pelo enfrentamento à intolerância militar, pela perspicácia e sensibilidade em ocultar o registro de parte da história uruguaia e a genialidade do resgate desse apelo. Acima de tudo, pela defesa à liberdade de imprensa, que é a própria defesa da democracia. El Tigre Aurélio nos mandou uma gravação desde Montevidéu, aonde se encontra. Bueno, bom gente, me dirijo a ustedes, estimados miembros del movimiento de solidaridad con los derechos humanos. También me dirijo a mis colegas reporteros gráficos y a los cineastas de Río Grande do Sul y a los abogados también de esta misma localidad. La asociación, yo sé que ustedes, brasileños y brasileñas, no solamente son samba, carnaval y fútbol, son mucho más. Ustedes son defensores indoblegables, yo diría, de los derechos humanos, de la libertad. Y eso no me lo contaron, eso yo lo viví, porque yo moré lá en Río de Janeiro, yo moré lá en el año 54 y sentí, siendo un extranjero, sentí la solidaridad y la fraternidad de ustedes,
Digo, y nunca, digo, en aquel tiempo, mejor dicho, en aquel tiempo, yo no tenía el idioma, o sea, no lo conocía para decirle a aquellas mujeres, aquellas mujeres y hombres lo que yo sentía. Yo quería decirle obrigado, muy obrigado. No podía decirlo, pero ahora que aprendí a decirlo, les puedo decir a ustedes los brasileños, la verdad que les tengo que decir con todo, con el corazón puesto en la mano. Obrigado, muy obrigado. Yo sé que ustedes sienten por la gente, sea de donde sean, sienten afecto. Su bandera habla del orden y progreso, y yo diría que también habla de los derechos humanos. Por lo tanto, a ustedes, brasileñas y brasileños, muy obrigado. Bom, depois de ouvir El Tigre Aurélio, que tem uma vida longa, passamos então à premiação da categoria Fotografia. O primeiro lugar vai para o repórter fotográfico João Ricardo Testa de Giusti, com a foto que nominou Solidariedade Zero e Pandemia. Agora vamos ver o que nos diz, né, o Justi. A foto é esta, uma foto realmente é um flagrante. Agora vamos escutar a mensagem do Justi. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Ricardo Breyer, presidente da OAB. Boa noite, Jair Krischke, conselheiro do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Boa noite, Rodrigo Zibel, presidente da ARFOC. Saudações a todos os que estão nos acompanhando. Em primeiro lugar, agradecer a distinção que me foi dada. Em primeiro lugar, na categoria Fotojornalismo, Prêmio Paulo Dias, com a foto Intolerância e Pandemia, publicada no jornal Boca de Rua, liderado pela Rosina Duarte, a jornalista Rosina Duarte. Agradecer a oportunidade de publicar a minha foto. Jornal Boca de Rua, para quem não conhece, um jornal feito totalmente por pessoas em situação de rua, há 21 anos, com ampla circulação na cidade de Porto Alegre. Quero dizer a minha satisfação, agradecer aos concorrentes da categoria Fotojornalismo, que engrandeceram a premiação a mim dada, e quero dizer que a minha felicidade ela não é 100% em função das mais de 600 mil mortes por causa da pandemia e por causa dos frequentes ataques à nossa categoria, jornalistas e repórteres fotográficos. De uns tempos para cá, a população passou a atacar a nossa profissão constantemente, o que me deixa muito triste. Portanto, agradeço ao prêmio a mim otorgado. Uma boa noite a todos. Parabéns pelo olhar crítico e sensível do João Ricardo Giusti. O segundo lugar é de Fábio Teixeira, com o conjunto Brasil entre a Vida e a Morte, publicado no site Plataforma 9 do Rio de Janeiro. Aline Cristine Torres Massuca ganhou o terceiro lugar com a foto Panela de Lixeira, publicada no portal Metrópolis de Brasília. Mereceram também menção honrosa Mauro Scheffer, do Correio do Povo de Porto Alegre, com a foto Vidas Perdidas, e Vinícius Schmidt Santos, do portal Metrópolis, com o trabalho Enterro Coletivo Covid-19. Chegamos agora à categoria Televisão, que teve o maior número de inscrições.
59 trabalhos apresentados. Em primeiro lugar, na categoria televisão, vai para a matéria da CNN Brasil, que tem por título Sociedade da Intolerância. Os vencedores são Lucas Doca e equipe. Em 3 episódios, o trabalho meticuloso da equipe analisa as razões do porquê a sociedade brasileira não respeita as diferenças de orientação sexual, de raça, de religião e de cultura. Mostra que temos uma das sociedades mais intolerantes do mundo. Revela o discurso de ódio dos pastores, traficantes que perseguem religiões afro. Relata o cultivo no país de tradições dos confederados americanos racistas. Constata que no Brasil a média salarial dos negros é de R$ 1.865 e que a dos brancos chega a 3.509. E nosso país é onde mais se mata homossexuais do mundo. Vivemos num estado de opressão. Vamos ouvir a mensagem do jornalista Lucas Doca. Salve, colegas da imprensa! Eu agradeço logo de cara ao MJDH, ao OAB do Rio Grande do Sul e à ARFOC também do Rio Grande do Sul e à Regional UITA pelo prêmio, que traz no próprio nome, eu acho que a sua importância, né? A valorização do jornalismo que aborda direitos humanos no Brasil. A série A Sociedade da Intolerância teve como propósito traduzir em fatos, em realidade palpável, uma palavra que é sentimento. Intolerância é sinônimo de ódio no dicionário. E é uma palavra que indica crime também. Intolerância racial, homotransfobia, xenofobia. E mostramos em faces diferentes desses crimes como a história, às vezes, da nossa realidade se aproxima de um filme de ficção. A história dos chamados traficantes de Jesus, uma facção auto-intitulada evangélica que ataca terreiros em favelas do Rio de Janeiro. A gente mostrou também violência obstétrica com mulheres negras que recebem menos anestesia na hora do parto por conta da cor da pele, né? Os estrangeiros, em especial os africanos, estão fugindo da zona leste de São Paulo depois de homicídios por xenofobia, muito ligados, claro, ao racismo, porque não tem nenhum branco norte-americano vivendo com medo em Itaquera. É uma série intrincada, que em 3 episódios mostra o que temos aí de pior para encarar e os possíveis caminhos para alcançarmos um país com mais justiça social e garantias de direitos. Claro, televisão é um árduo trabalho em equipe. Além da apresentação do Evaristo Costa, eu contei com a reportagem do Marcos Vincax, que trouxe personagens excelentes, o trabalho primoroso do Vinícius da Costa como cinegrafista, apoiado por Igor Dalboni, André Almeida e Ailton Cavalheiro, a edição de imagem de um time incrível, Flavinha Andrade, Max Polimante, Rodrigo Tambasco, Glauco Gianni, a arte do Simpatia Pablo Soares, finalização de Nadine Fará, Lucas Mione, e as nossas chefias, Lucas Vilches na direção de conteúdo, a incansável Gabriela Pimentel na direção executiva e a maestria de Rafael Gomide na direção geral. Baita equipe da produtora Doc Filmes, a serviço da CNN Brasil, para trazer essa série, que é um serviço social de informação para o público. Obrigado, gente. Obrigado ao Lucas Doc e sua equipe pelo brilhante trabalho apresentado. Temos 2 segundos lugares na categoria televisão. Um foi para a TV Record, de São Paulo, com a matéria Embarcações Clandestinas, que revela que o que ocorre há mais de 1.000 acidentes por ano com barcos no Amazonas sem fiscalização. O trabalho é de Rodrigo Fávero Carvalho de Castro, Aline Bertoli e equipe. O outro segundo lugar da categoria televisão foi para a matéria Fotos que Condenam, da TV Globo do Rio de Janeiro. A série de reportagens denuncia a prática sem previsão legal da polícia de manter um álbum de fotografias para a identificação criminal. Inocentes acabam acusados até 9 vezes por crimes que não cometeram, porque apenas o reconhecimento facial é o suficiente para que cumpram quase 25 dias de reclusão. Os autores da matéria da TV Globo
são Lucas von Schilhausen, Lisboa, Natália Monteiro Castro e equipe. O terceiro lugar, em televisão, ficou com a matéria O Futuro da Alimentação, que foi produzida pela seguinte equipe da CNN Brasil: Adriana Farias, Maxwell Polimante e equipe. A categoria televisão ainda confere menção honrosa para 4 inscritos. A matéria Em Busca da Saúde, produzida pela TV Brasil, de Graciele Bittencourt Machado, Amanda Cieglinski e equipe. Da CNN Brasil, a menção honrosa vai para a matéria Submersos à Exploração da Malva na Amazônia, cujos autores são Luiz Barbará Dias Júnior, Igor Dalboni e equipe. Menção honrosa também para o trabalho Nova Escola, o X da Questão, da Rede Minas de Televisão, que foi assinada por Laura Schaber e Laura Couto e sua equipe. Na categoria rádio, nós temos, em primeiro lugar, um trabalho da agência Rádio Web, intitulado Quem foi o Brilhante Ustra? Sobreviventes traçam o perfil do torturador e especialistas analisam como a ditadura contaminou a democracia. Esta é uma das mais abjetas figuras da ditadura militar no Brasil. Ustra foi reconhecido como torturador por várias de suas vítimas. Um criminoso de lesa humanidade, o que não impediu de ser ídolo declarado do presidente da República. Os premiados são Tereza Klein e Leno Falck. Vamos ouvir a mensagem desses jornalistas que mantêm a memória do terrorismo de Estado que sacrificou o Brasil para que nunca mais aconteça. Muito obrigada por esse prêmio. É um motivo de enorme honra, de enorme satisfação. É a realização de um sonho ser primeiro colocado nesse prêmio que é tão grandioso, tão importante para o jornalismo brasileiro. E dizer que, além da satisfação, é um motivo de orgulho saber que o nosso material chegou a tantas pessoas, saber que a gente foi capaz de falar de um assunto tão pertinente e ser reconhecido por isso. E é por isso que a gente quer agradecer muito por esse reconhecimento da organização do prêmio. A gente agradece também a agência Rádio Web, que sempre nos apoiou em todas as nossas ideias. E agradecemos muito a cada pessoa que nos deu entrevista, porque nós sabemos, principalmente os sobreviventes, o que significa lidar com memórias tão difíceis, tão pesadas. Então é por isso que a gente agradece a cada pessoa que disponibilizou um espaço na sua agenda, um tempo do seu dia para conversar com a gente, para se abrir e dizer que um prêmio como esse é fundamental para o jornalismo e a gente está realmente muito agradecido. Ainda mais um tema tão delicado, né, que infelizmente o nosso presidente, né, o presidente do país, ele se orgulha desse período e é muito importante esse reconhecimento. A gente agradece a todos os organizadores do prêmio por esse reconhecimento. Muito obrigada e a gente espera que mais pessoas conheçam quem foi Brilhante Ustra. Isso, de fato, é necessário para que nunca mais aconteça. Em segundo lugar, na categoria rádio, temos Eduardo Matos, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, com a matéria Prisão Sem Guardas, uma oportunidade real para a ressocialização de presos. O terceiro lugar em rádio
foi para Rodrigo Rezende e Maurício Desante, da Rádio Senado de Brasília, com o trabalho Invisíveis da Silva, o drama das pessoas sem documentos. Recebeu menção honrosa em rádio Geórgia Pelissaro dos Santos, com a matéria Retrato da Miséria, do site Voz, de Porto Alegre. Chegamos à categoria Grandes Reportagens. Em primeiro lugar, se destacou Natália Viana, com o livro intitulado Dano Colateral, da editora Objetiva do Rio de Janeiro. Natália produziu uma corajosa análise da intervenção dos militares na segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro, onde operações coordenadas pelo Exército acabam em tragédia. Foi o caso do ataque com mais de 80 tiros a um pequeno carro, Ford Ka, do músico Evaldo Rosa e sua família. Sobrou até para um catador de lixo, que tentou ajudar e também acabou fuzilado. São os danos colaterais, como classifica o Comando Militar. 35 mortos confundidos com bandidos pelos militares, que alegam que as vítimas são agentes perturbadores da ordem pública. Esta é a senha para operar dentro do artigo 142 da Constituição, que autoriza as forças militares a atuarem em questões internas. Só militares investigam, só militares são testemunhas. Os processos logo são arquivados. A denúncia é forte. Vamos ouvir a Natália Viana. É autora do livro Dano Colateral. O livro é resultado de mais 2 anos de investigação sobre as mortes de civis causadas por militares do Exército nas operações GLO e o que acontece com os militares que cometem esses crimes em plena democracia. Assim como na época da ditadura, o livro demonstra que a regra é a impunidade e que até hoje só houve uma condenação, no caso dos militares que assassinaram o músico Evaldo Rosa e o catador de recicláveis Luciano Macedo. Isso só ocorreu porque o caso teve muita repercussão. É uma grande honra ser vencedora do 38º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo, um prêmio de resistência com uma bela história de reforçar o jornalismo que importa nesse país tão desigual. Quem cobre direitos humanos sabe como é difícil conseguir espaço nas redações e investimento para essas histórias. Por esse incentivo essencial, eu agradeço de coração ao Jair Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, à OAB do Rio Grande do Sul, à ARFOC Rio Grande do Sul e à seção regional da UNITA. Muito, muito obrigada. Este livro tão importante. Temos 2 segundos lugares em grandes reportagens. O primeiro e segundo lugar vai para Eliane Brum, com o livro Banzeiro Ocotó, uma viagem à Amazônia, centro do mundo, da Companhia das Letras de São Paulo. O outro segundo lugar ficou com Renato Dornelles e Tatiana Sager, com o livro Paz nas Prisões, Guerra nas Ruas, da Falange Produções. Há uma menção honrosa para Renato Dias, pelo livro A Queima-Roupa, da editora RD Comunicação. Apresentamos agora os vencedores da categoria acadêmica. O Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo faz questão de incentivar. O primeiro lugar vai para um título bem acadêmico: Epistemicídio e o apagamento
e estrutural do conhecimento africano. O premiado é Gregory Carigan Ribeiro, do 4º semestre da FABICO, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Uma palavra, o Gregory. Boa noite a todos e todas que acompanham o 38º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo. Eu me chamo Gregory Carigan, sou estudante de jornalismo da URGS e gostaria de cumprimentar o Movimento de Justiça e Direitos Humanos pela realização desse prêmio tão importante, juntamente da Ordem dos Advogados do Brasil, a ARFOC-RS e a Regional Latino-Americana da União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação. Eu agradeço imensamente à equipe do Jornal da Universidade da URGS, em especial ao Everton Cardoso, que foi quem me deu a sugestão de uma pauta tão necessária e importante. Falar sobre o racismo intrínseco à nossa sociedade é fundamental, sobretudo quando a gente desconstrói nossas concepções e reavaliamos nossos próprios pensamentos e a ótica na qual a gente enxerga esses processos. Eu fico feliz de ter conseguido passar essa mensagem, apesar dos desafios de um tema tão complexo. Também espero que possamos cada vez mais debater acerca dessa temática e questionar o sistema em que vivemos, de uma forma integral. Mais uma vez, obrigado e um bom prêmio a todos. Muito bem. O 5º semestre da FAMECOS da PUC de Porto Alegre é que levou o 2º lugar. E o prêmio vai para as autoras Júlia Rovinski Leão, Érica Polecelo Garda e Fabrini Fis Bartz. As autoras escreveram Meritocracia com cor e sobrenome, a exclusão das pessoas negras no mercado de trabalho. E o 3º lugar ficou com Gabriela Moura Felim, do 8º semestre da FAMECOS, com o trabalho Hora da Xepa. Na categoria crônica, o 1º lugar vai para Georgia Pelissaro dos Santos, com o trabalho A Fé Morta, pelo site Voz de Porto Alegre. Vamos ouvi-la. Oi, eu sou a Georgia Santos e antes de mais nada eu quero falar da alegria que é dividir esse momento com gente tão talentosa e comprometida com o bom jornalismo. E é claro, falar da minha alegria em ver o nome do Voz figurar em uma lista de um prêmio tão importante ao lado de veículos tão importantes também, especialmente no momento que o Brasil vive de crise política, social, econômica e, claro, de perseguição ao jornalismo ou de combate ao bom jornalismo. Então é muito importante para a gente, porque o Voz é um veículo pequeno, independente, colaborativo, experimental, em que a gente faz jornalismo de boa qualidade, sim, mas com dificuldade, como é o caso da maioria dos veículos independentes do Brasil. Então é muito significativo que a gente esteja aqui, tanto recebendo esse prêmio na categoria de crônica, quanto também a menção honrosa na categoria de rádio, com um trabalho que eu fiz com a Flávia Cunha, a Raquel Grabowska e o Tércio Sacol. Então fica aqui meu agradecimento também à Flávia, a Raquel e ao Tércio, e ao Igor Natucci, que não está nesses projetos, mas que é parte ativa do Voz. Então, parabéns a todo mundo que está aqui, parabéns por insistirem no jornalismo, por acreditarem num propósito maior do jornalismo, e muito obrigada pelo apoio e pelo reconhecimento. E fica aqui a sugestão de que se apoie sempre o jornalismo, que se apoie sempre o jornalismo independente. Obrigado, Georgia, por tuas palavras. Nós já vamos nos encaminhando para o encerramento da cerimônia de premiação. Mas antes de qualquer coisa, nós queremos prestar uma homenagem ao nosso artista plástico. As entidades que promovem o prêmio querem, e que belo troféu, não? Mas nós queremos prestar uma homenagem
ao artista plástico Mário Cladeira, que a cada ano se esmera na confecção do troféu, que realmente enriquece este prêmio de jornalismo. Obrigado, Mário. Meus caros jornalistas, senhoras e senhores, nós anunciamos os vencedores do 38º prêmio. Nós queremos parabenizar aos 209 trabalhos escritos. Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam durante esta cerimônia de premiação e queremos anunciar que a gravação desta cerimônia vai ficar disponível no YouTube. E desde já nós queremos fazer um convite aos jornalistas, aos fotógrafos, cinematografistas, acadêmicos, para que se inscrevam no 39º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, que acontecerá no próximo ano, 2022. Quem sabe a nossa cerimônia do ano que vem seja presencial. Nós gostaríamos muito de voltar a fazê-la presencial, onde todos os jornalistas participam, a palavra é conferida a cada um dos vencedores, e é um momento de uma confraternização e uma troca de experiência. Muito enriquecedora para todos nós, não é, Roque? Sem dúvida alguma. Então, ano que vem, provavelmente, e vamos torcer para isso de forma presencial, nós queremos abraçar a todos aqueles que vão escrever seus trabalhos e serão reconhecidos pelo Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Até o ano que vem, meus caros. As imagens agora. As imagens. Com o nome de todas as equipes. Com o nome de todas as equipes. Atenção. Todos os vencedores terão seus nomes agora apresentados em cada categoria e será expedido o certificado individualmente a cada um dos inscritos. Muitíssimo obrigado e uma boa noite a todos. Mais um.